Olá, tudo bem? Bom, terça-feira foi meio torta aí, né? Não fez nada, né? Final de mês, tá gerando liquidez. Amanhã tem a super quarta. Aí eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje. Também vou falar que rompemos topo histórico de abril. Sim, o meu topo histórico, sim! Até o dia 14 de abril eu tinha 61% de lucro. Em um único dia eu tive um drawdown de 47%, eu fui lá para 14%, abaixo do Hercule del Perito. E hoje, lucramos 5,6% no dia e rompemos o topo histórico, estamos em 62,6%. Yes! Quer dizer que o setup funciona, quer dizer que a resiliência é o nome desse jogo, quer dizer que não é sobre consistência em ativos futuros, é sobre salvar uma parte. É utopia, consistência. Esqueçam isso. Hoje, por exemplo, eu ganhei 5 partes e eu perdi 3 partes e meia. Além de te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar, eu também vou falar sobre uma técnica muito diferentona, que é operar em ticks. Se você já operou na B3, já tem uma noção, tem plataforma, operou como pessoa física, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, aprenda o fundamental. Esse é o core do meu setup, os conceitos de choque BOS em confluência com os setups de Joseph James. Muito interessante para entender por que eu faço esse tipo de análise. Se você não faz ideia sobre a renda variável, não faz ideia como começar, eu tenho uma playlist para você, como se tornar um trader. Essa playlist é do 0 ao 100. Escolher plataforma, abrir conta, né? Como é que você vai operar na B3, um mindset, constituição de trading e principalmente os setups que eu opero e por que eu faço dessa forma. Então vamos para as notícias de amanhã. Sim, amanhã é super quarta. Sim, temos o IGPM mensal às 8 horas da manhã. Temos o estoque de petróleo bruto, né? 15 horas, taxa alvo de fundos Fed, declaração do FONC, principalmente a coletiva de imprensa, porque sai a taxa de alvo e, cara, dá uma volatilidade, às vezes não dá volatilidade. O problema é a coletiva. Quando vem o titio Jerome Powell, esse cara aqui, ó, esse coroa, e ele começa a falar, e os caras começam a encher de pergunta, e cada vez que ele fala, meu amigo, é um abalo sísmico. Sim, sim. E depois às 18h30 tem a taxa de juros Selic. Cara, hoje vai ser um vídeo relativamente curto. Por quê? Porque desses 4 anos que eu opero, eu estudo há 5 anos, desses 4 anos que eu opero todos os dias praticamente, ou pelo menos 95% dos pregões, fico dedicado amanhã a isso, eu não tive nenhum dia que eu tive um lucro expressivo na super quarta. Nenhum. Na verdade foi o contrário. Eu perdi pra um cacete na super quarta. Então, entendam que a super quarta é uma sexta-feira qualquer, é uma sexta-feira de final de mês. Quer operar? Cara, tem que entrar bem cedo. Tem que entrar na hora do volume financeiro grande da abertura, ou da abertura do à vista às 10 horas, e é entrar, coletar uns pontos e vazar desse mercado. Porque ele vai fazer um movimento, se fizer um movimento direcional, vai ser um movimento rápido, e depois ele vai fazer o que ele fez hoje. Ele fica todo torto, aí sai a taxa de alvo ali dos juros dos Estados Unidos às 3 horas da tarde, ele meio que dá uma movimentadinha. Quando o Jerome Powell começa a falar, começa a loucurada. É violinada pra tudo que é lado, é volatilidade altíssima. Fiquem fora. A minha humilde opinião e sugestão, fiquem fora. Protejam o capital de vocês na super quarta. Comigo nunca deu certo. Operem na quinta. Vamos para os 60 minutos. Mini índice. Olha que lindo esse cara. Olha lá. Lindo, né? Não foi lindo. Não foi lindo. Aí é que tá. Não teve nada de lindo nisso. Nada. Nós temos 2 possibilidades aqui, tá? Que eu enxergo. Esse cara pode ter quebrado. Eu preciso olhar ali nos ticks pra ele. Pode ter quebrado essa estrutura aqui. Se ele quebrou essa estrutura aqui, provavelmente o último pivô validado é esse cara aqui. E ele já mudou. E aí ele mudando, se ele quebrar essa estrutura nesse ponto aqui, ele passa a ser comprador mais pesado. Entenderam? Aqui. E aí ele muda a característica do preço aqui. Vamos dar uma olhada nos ticks depois pra gente tirar essa dúvida. Mas assim, eu não tô certo disso, tá? Então, por enquanto eu deixo assim. Seria o mais plausível. Quebrou a estrutura aqui, fez um pullback, foi lá embaixo, não quebrou aquela estrutura, a mudança da característica do preço tá lá no alto, ele segue ainda um pouco vendedor. Me agrada mais essa outra análise que eu fiz aí, mas vamos ver. Nos ticks a gente vai tirar essa prova, tá? Suco de mini índice, e eu coloquei um divisor de águas aqui entre água e óleo, ó. Suco de mini índice, Vale, Petro e Banco, tudo meio torto, né? Esse cai, esse não, esse cai, né? Tá vendo? Tem uma certa divergência na montagem dos candles aqui, como é que eles foram durante o dia. Querendo virar pro alto, mas o mercado vai de arrasto, né? Não sei, cara, não sei. Juros futuros caindo. Mercado desbalanceado, já falava Joseph James, tá? Assim, quer analisar aqui como que ele tá? Olha, perdeu, legal, nos 60 minutos a média de 200, mas no 120 não, né? Ela tá flatzinha, né? Média de 21 querendo encostar nela, uma certa indecisão. Olha, eu ainda teria um viés comprador dele, tá? Ainda teria um viés comprador. Meu diário. Cara, eu ainda teria um viés comprador. Ele pode estar em processo das 2 pernas de pullback efetivamente. Fez um teste aqui, fez o pullback, assim, ó. Fez o pullback, pode ter mais um movimentinho mais alto até aqui. E quem sabe fechar esse gapzinho aqui, ó. Aqui tem um gap. Pode tentar buscar esse gap ainda. Pode ser amanhã de manhã. Depois tentar um ataque comprador mais forte. Tem um gap ali, eu sei que tem. Tá
Ali ele. Comprador. Mas cautela. Opere como uma sexta-feira. Entra rápido, sai rápido, não volta mais nesse negócio. Vamos para nós. 25 mil tickets. Mini índice. Os pontos ali que a gente tava marcando. Vamos. Agora vamos olhar aqui, cara. Parece que foi o Kindle das 9. Então 10 horas. O que ele fez às 10 ali? Ele vem até aqui. Vai lá em cima. Tá, beleza. Não, é isso aí mesmo, tá? Essas marcações mesmo, tá? Isso aqui mesmo. Ele muda... Oh, meu Jesus. Ele muda a característica do preço, só que... Pra ele passar a ser comprador. Por enquanto ele segue com o viés vendedor, viu? Ele completou as 2 pernas de pullback aqui da segunda-feira, quebrou a estrutura, veio pra baixo, voltou. Ele só iria quebrar a estrutura efetivamente aqui, ó. Não quebrou. Não quis fazer isso. Aí fez aquilo que a gente já tava imaginando que eu falei na live de hoje, né? Ó, rendezinho, marotinho, um rendezinho provavelmente aqui. Tudo que ele faz aqui, ele vai pra baixo, perde fundo, rompe topo, não perde mais fundo, rompe topo, começa a andar bem devagarinho, poucos candles, tá vendo? Geração de liquidez para fazer um grande movimento. Muita atenção nesse mercado aqui, muita atenção. Talvez ele entre num novo range, faça esse mesmo movimento. Ó, tentou fazer a rotação, até fez, ó, aumentou. Pode ser um range. Ele vai tentar fazer essa rotação para baixo, ele vai quebrar a estrutura. Aqui a ideia seria operar um pouco mais alto, cara. Pra ele voltar para esse rangezinho aqui. Então vamos imaginar que esse cara abra num gap de alta, simulando que vai virar efetivamente comprador, e lá no alto ele abre o bico. E vem para voltar pro range. E aí a gente vai fazer uma operação vendida aqui, sentido contrário do sentido primário de 60 minutos do diário, fazendo um crown reversal ou uma bull trap, sabendo que quando a gente chegar nessa região de entrar, tentar um teste desse range aqui, a gente já tem que estar com a operação protegida e tem que estar fazendo um trading de preferência. Por que eu digo isso? Porque ele pode criar um suporte aqui, chamar uma trapzinha e tocar ele reto pro alto, pra ir lá retestar o topo do dia. Por isso que tem que estar com a operação protegida, sabendo que tu tá contra o sentido de mercado. Mas outra coisa que ele pode fazer aqui é só fazer um pullback bem grande, sei lá, próximo de um prior, por exemplo, aqui onde ele abriu, faz um puta de um pullback e segue capotando com muita maestria pra ir lá quebrar essa estrutura aqui, ó. Tem que ver se vai ter volume financeiro pra fazer isso. Caso não faça nada disso, e ele abra agora num gap de baixa, indo lá embaixo e quebrando essa estrutura, aqui vai ser um ponto interessantíssimo, porque a gente pode estar vendendo um fundo, né? Aí o cara faz um pullback, vem num prior de novo e abre o bico como ele abriu hoje, devagarinho. Na sequência ele virou ao contrário. Então aqui tem um risco muito maior. É melhor tu vender aqui do que tu vender aqui, ainda mais na super quarta. Aqui eu não venderia. Eu ia esperar ele parar um pouco, esperar ele fazer um pullback para tentar voltar para dentro desse range, porque a gente sabe que o range é magnético. Então ele vai ser atraído para esse cara aqui. E aí eu espero uma atração para lá. De preferência vai ter uma VWAP passando por aqui assim, passando aqui assim no meio. Aí sei lá, ele abre lá nesse gap de baixa, capota até aqui, chama vendedor, como ele fez hoje, chama mais um pouquinho, vira ao contrário, toca ele reto, testa VWAP. Aí é a mesma coisa. Você entra no crown reversal, agora no sentido do mercado efetivamente primário, né? Para retestar esse rangezinho aqui. E aí aqui tu vai ter que estar protegido. E aí aqui, se tu quiser, tu pode colocar, se ele fizer esse movimento aqui e tentar efetivamente adentrar o range e seguir subindo devagarinho, bota o teu stop aqui, ó, na entrada do range. Porque se ele seguir, ele vai tentar cruzar esse range, e aí a gente vai ter um parâmetro do pêndulo, proporcional, para jogar para cima. Aí a gente tem um alvo de saída. E vai realizando parciais. Realiza parcial aqui na saída do range, realiza outra parcial na metade do pêndulo, e a saideira aqui, que vai ser a violinada próximo da mudança da característica do preço para ele efetivamente ser comprador de vez. E aí vai embora desse mercado e deixa a super quarta acontecer e volta na quinta-feira. Vamos para lá. 60 minutos. $1.000. Ó, $1.000. Pelo amor de Deus, $1.000. Tá louco, mano. Ele quebra a estrutura, dá prosseguimento à compra, volta tudo, violina, muda a característica do preço, faz a quebra da estrutura para ser vendedor. O último pivô validado é esse cara aqui no candlezinho branquinho aqui. E se ele quebrar essa estrutura, ele dá prosseguimento à venda. Puta de uma violinada monstruosa, um engolfo monstro do dólar. Puta que pariu. Mas tá aí, segue vendedor. Olha onde tá a média de 200. Olha o rangezinho que a gente tava falando que tinha probabilidade outro dia. Ó. Ontem mesmo eu falei, né? Outro dia eu li esse ontem. Rangezinho. Ele tenta adentrar o range, não consegue. Tenta de novo, não consegue. É bem provável que ele faça um reteste de fundo. Uma grande probabilidade. Olha a metade do canal de baixa dando a resistência do negócio. É tipo um prior swing, tipo um order block, tá vendo? Passou pra baixo dela, sei lá, ei, tentou, voltou. É venda, só que tá muito baixo pra ser um vendedor. Venda total. O dólar tá simples de ver, é venda. Mas e aí, vende? Não vende, violina. Olha aqui, diário. Quanto gap tem aqui em cima, ó? Gap aqui. Média de 200 lá no alto. Nem testou a média de 21 do diário, nunca mais testou. No mês de abril ele não testou a média de 21 do diário. Não testou. Não chegou nela. Vamos para nós.
5 mil tickets. Aqui, ó, eu deixei até assim, ó. Isso aqui são 2 dias. Isso aqui, ó, é um bloquinho de 2 dias. Só pra gente dar uma olhada, tá? E aí, o que ele tá fazendo aqui? Consegue identificar alguma coisa? A gente consegue identificar, talvez, o rangezinho daqui, né? Um rangezinho grande, bonito, lustroso, ó. Ele segura ali nele. Vai cruzar? Se ele cruzar, a gente já tem um parâmetro, né? Vai querer cruzar mesmo, adentrar o range e ir pra baixo, ele vai andar esse pêndulo aqui pra baixo. Ele precisa cruzar. Tentou um ataque, tentou escapar dele, voltou pra dentro dele, tentou escapar, voltou pra dentro dele. E ele retestando esse fundo aqui, ó, de ontem, sim, ele pode abrir o bico. Pode abrir o bico. Se a gente afastar aqui, ó, a gente vai ver que tem um fundo bem maior, ó. Então, digamos que ele cruza esse range aqui, ó, e esse range tá parrudo, hein? Mas vamos lá, ó. Ele cruza esse range aqui. A gente tem um alvo, ó. Onde esse alvo vai? De olho, né? Bem mais embaixo do que esse fundo prévio aqui, ó. O ideal seria vender lá em cima. Agora aqui pode ser um suporte, mas se ele não segurar aí, tem como vender mais baixo. Bastante risco, mas tem. Tá muito próximo daquele fundo, mas tem. Se ele cruzar esse range aí, ele vai fazer esse pêndulo proporcional. Cara, já vi isso acontecer, muito mais acontecer do que não acontecer. É por isso que eu confio nos meus estudos. Mas é aquilo. É o fermento, esse bolinho de ameixa aqui dos futuros da B3, cara. É a aleatoriedade. Pode fazer como pode não fazer. Por isso que a gente faz as projeções aqui pra tentar evitar as bolas curvas dos próximos dias. Se fizer, o que a gente faz? Se ele criar um suporte, o que a gente faz? A gente vai atacar na compra. Né? Vai tentar fazer alguma forma de atacar na compra. Se ele não fizer, se ele quiser cruzar o range, bom, a gente tem um parâmetro. Né? O parâmetro é a rotação do pêndulo. Então a gente tenta criar cenários para estar preparado para amanhã. Obviamente que na super quarta ou numa sexta-feira, ele vai mandar aquela bola curva no nosso rim que a gente não vai esperar, vai ficar ali sem respirar, não vai saber se a gente vomita ou se a gente vai no banheiro. Entendeu? E é assim que é. E a gente precisa se adaptar. Porque não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida para botar o dinheiro no bolso. Aquela história. Ser consistente nesses ativos é utopia. A gente tem que salvar uma grana. E é isso. Não tem mais nada para falar. Muita cautela amanhã, tá? Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, curte a possibilidade de me seguir. Faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite, pós 21 horas, pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia, pra estar bem preparado para esse mercado. Faço lives recorrentes, segunda a sexta, pós meio-dia, pra mostrar tudo que eu fiz, ou que eu tentei fazer, ou que eu deixei de fazer na parte da manhã. Mas por que na parte da manhã, né? Porque na parte da manhã é que efetivamente a mágica acontece. Bom, e é isso. Cautela amanhã, super quarta. Minha opinião, a minha sugestão é ficar de fora. Eu já tive muito mais loss brutal na super quarta do que gains estratosféricos. Então eu provavelmente vou ficar de fora dessa super quarta. Durmam bem. Cautela. Boa noite.